Coisas que eu aprendi aos 35 que eu gostaria de ter aprendido aos 20 anos. Se hoje eu pudesse voltar para conversar com a minha versão de 20 anos de idade, eu não diria para ela qual profissão escolher, não diria com quem se relacionar e com quem não se relacionar. Eu não faria isso. Mas eu só diria algumas coisas que teriam me poupado anos de ansiedade, muita frustração e péssimas decisões. E o mais curioso é que talvez alguém tenha me dito alguma dessas coisas que eu vou falar aqui. Mas a questão toda não é somente alguém me dizer e eu escutar, é eu realmente colocar em prática. Porque provavelmente, na verdade, tem um aqui que eu vou falar que eu ouvi lá no passado, eu vou falar sobre ele, mas eu não estava preparada para escutar. Então entrou num ouvido e saiu no outro. Então não é somente escutar, é também ter colocado em prática. Então eu acho que o ponto é sobre coisas que eu aprendi aos 35 anos que eu gostaria de ter aprendido e colocado em prática com 20 anos de idade. Hoje eu tenho 35 anos e eu tenho total consciência de que eu não aprendi tudo sobre a vida, estou muito longe disso, mas talvez se eu tivesse ouvido algum desses conselhos e o mais importante, se eu tivesse colocado em prática, talvez a minha vida teria sido um pouco mais fácil, teria sido um pouco mais leve. Mas é aquele famoso se. Eu não tenho como garantir, mas eu acho que se eu tivesse escutado, vocês vão ver aqui quando eu vou falar cada um deles, se eu tivesse escutado, com certeza teria sido sim. Então, se você tem 20 anos, nessa faixa aí de 20 e poucos anos, ou se você já passou dos 30, assim como eu passei, continua aqui que talvez alguma dessas lições aqui talvez faça sentido para você. E a primeira lição que eu gostaria que alguém tivesse me dito é que eu não preciso ter tudo 100% planejado, tudo 100% milimetricamente calculado. E eu sempre estava buscando a ideia perfeita, o momento perfeito, tudo perfeito. Eu queria fazer tudo com a maior perfeição possível. Eu queria ter a maior clareza de tudo, milimetricamente calculado mesmo. E com a clareza que eu tenho hoje sobre as coisas, eu digo com muita convicção que eu, na realidade, eu acho que eu não ficava buscando clareza, eu não ficava buscando ter tudo milimetricamente calculado. Na realidade, eu buscava assim, em alguns pontos. Eu queria realmente ter tudo certinho, tudo ok para eu começar. Mas além disso, eu vou descer um pouco aqui, eu vou um pouco além. Eu acho que eu ficava buscando validação das pessoas ao meu redor. Eu vou explicar. Quando eu tinha alguma ideia, como eu não sabia se aquilo ali ia dar certo, eu ficava querendo ter tudo milimetricamente calculado para reduzir o risco de dar algum erro, como se isso reduzisse algum risco. Porque se tiver que dar errado, ter tudo milimetricamente calculado não vai influenciar muito, porque eu não controlo aquilo ali depois que eu começo. O antes é planejamento. Depois que o negócio está em execução, é um outro momento. Pode acontecer N coisas que podem dar N problemas. Mas, na realidade, eu também buscava muita validação. Eu ficava buscando que as pessoas ao meu redor, família, namorado da época, que essas pessoas validassem a minha ideia. Então, vou dar um exemplo aqui de um negócio online. Como que as pessoas da minha família vão validar um negócio online? Ou melhor, vão validar uma ideia de negócio online se ninguém ali empreende? Todo mundo é CLT ou aposentado e aposentou sendo CLT. Como que a pessoa vai validar isso para mim? Não tem nenhum cabimento. E sendo online, porque hoje está muito mais comum, mas no passado, tudo que vinha do online era golpe. Na realidade, era o que as pessoas pensavam, né? Não eu não pensava isso. Mas na cabeça das pessoas mais velhas, era isso. Ah, se é na internet é golpe. Então, como que eu vou querer que um familiar meu, pai, mãe, validem uma ideia minha de negócio online? Nunca. Então, eles invalidavam aquela ideia ali. Claro, eles não tinham conhecimento sobre aquilo e também não tinham conhecimento sobre empreender. Eu não posso querer que alguém valide uma ideia minha se a pessoa não viveu aquilo, se a pessoa não teve experiência naquilo. Logo, eles invalidavam a minha ideia e eu também não conseguia seguir com aquilo, porque inconscientemente, lá no fundo, eu precisava da aprovação deles. Eu não sabia, mas eu precisava, era inconsciente. E como eles não me aprovavam, eu naturalmente eu deixava aquilo ali de lado. Uma coisa ali às vezes não dava certo, uma coisa ou outra às vezes acabava dando errado, então eu batia o martelo e pensava, não é realmente isso aqui não é para mim, eu vou deixar de lado. Aí eu desistia.
Então, essa busca por momento perfeito, né, por ter tudo milimetricamente calculado, essa busca pela perfeição, mas essa busca incessante pela validação das outras pessoas acabaram me travando a vida toda. E um outro ponto muito importante, a clareza, essa certeza que a gente fica tanto buscando, ela não vem antes, ela vem no caminho. Hoje eu tenho total certeza disso porque eu vivi. Então é o que eu sempre falo aqui nos vídeos, ninguém me contou. Eu já cansei de escutar pessoas falando isso, sim, mas eu vivi. Então eu passei muitos anos adiando muita coisa e que quando eu comecei, eu vi que no processo é que as respostas vêm. Vêm problemas também ali no caminho, no processo, mas as respostas, elas vêm ali. E a gente tem que estar preparado para também enxergar aquilo, porque muitas vezes a resposta, ela não vai estar nítida na nossa cara, escrito, num painel escrito, num outdoor, ninguém vai escrever no céu. A gente tem que estar preparado para entender aquilo ali também. Então hoje eu tenho clareza disso, de que a clareza, a convicção, ela vai vir no caminho. Eu preciso iniciar para que eu tenha certeza se aquilo ali vai dar certo ou não. E a certeza muitas vezes ela não vai vir de cara. Ah, vai dar certo, é 100% de certeza. Não, não tem como. Infelizmente ou felizmente, a gente não tem como ter essa resposta. A gente tem que ter a coragem mesmo de fazer, saber interpretar os sinais, ele está muito atento para os sinais, porque muitas vezes o que a gente vai achar que está errado, na realidade é só um obstáculozinho que a gente precisa passar por ele. A segunda lição, eu gostaria que alguém tivesse me dito da importância de aprender a lidar e cuidar do dinheiro desde cedo. E aqui eu sempre soube da importância do dinheiro, mas eu nunca fui orientada sobre separar uma quantia de dinheiro todo mês, por exemplo. Então eu fico pensando se lá com os meus 20 anos, se eu tivesse poupado todos os meses R$ 200 que fosse, agora fazendo uma conta aqui de padaria, tô fazendo aqui de cabeça, tá? Se eu tivesse poupado R$ 200 durante esses 15 anos, comecei com 20, agora eu tenho 35, eu teria aí mais de 100 mil, talvez. Tô chutando, acredito que sim. E com esses R$ 100 mil, mudaria minha vida? Provavelmente não. Mas eu poderia dormir tranquila. Seria uma noite de sono mais tranquila. Eu poderia dar entrada num apartamento, dar entrada num terreno, dar entrada numa casa, né? Eu poderia fazer alguma coisa com esse dinheiro ou simplesmente também continuar juntando para eu ter uma aposentadoria mais tranquila, que hoje eu tenho 35. Se eu continuasse juntando e aumentando os aportes com o tempo também, porque aí provavelmente eu não estaria juntando somente 200, porque quando a gente começa a ver o poder ali dos juros compostos, o dinheiro só crescendo na conta, a gente começa a querer colocar mais. E talvez eu poderia ter uma aposentadoria mais tranquila. Então eu gostaria muito de ter recebido esse conselho lá atrás e ter ouvido, porque talvez eu recebi, mas eu não ouvi. Eu até juntei algum dinheiro uma época, assim, mas aí eu precisava e acabava gastando. Não tinha aquela mentalidade de não, isso aqui eu não vou colocar a mão, não vou mexer em hipótese alguma. E eu gostaria de deixar um ponto aqui claro, porque no exemplo que eu falei do dinheiro, eu citei somente exemplo de coisas materiais, mas eu penso que vai muito além disso, porque o dinheiro ele compra autonomia, ele compra paz e ele compra liberdade de escolha. E isso vai muito além de coisas materiais. Isso era uma coisa que eu gostaria muito de ter entendido, de ter sido ensinada lá nos meus 20 anos de idade. É uma mentalidade que eu gostaria de ter aprendido 15 anos atrás. E a terceira lição, eu gostaria muito que alguém tivesse me dito. Queria que dessem na minha cara, porque eu custei muito a aprender isso, a entender que eu não consigo mudar as pessoas. Se eu tivesse entendido isso desde cedo, isso teria me poupado anos de ansiedade, teria me poupado relacionamentos ruins, amizades ruins também, amizades tóxicas. Quando eu falo relacionamento, eu não digo só relacionamento amoroso. Eu digo também sobre amizades, sobre até a família. Se eu tivesse entendido isso, de que eu não consigo mudar pessoas, eu não consigo controlar as pessoas, a minha vida teria sido muito mais leve. E eu tenho 100% de certeza disso, porque eu me lembro de viver a minha vida toda a partir do momento que eu fiquei adolescente, né, tentando mudar pessoas, tentando controlar, vivendo vida que não eram minhas, ficava me corroendo por dentro. E eu fiquei nesse looping aí
Vou colocar talvez uns 15 anos, 12, 13, não sei, teria que parar para contar aqui, mas entre 10 e 15, mais ou menos. E entender isso desde cedo livra a gente de muita coisa. Relacionamentos ruins, como eu falei, expectativas frustradas e, muito importante, perda de tempo. Porque o tempo ele é implacável, ele vai passar de qualquer jeito. E ficar tentando controlar, mudar o outro é perder tempo, porque o outro só muda quando ele realmente quer mudar. Tentar mudar o outro é um esforço inútil, é frustração constante e um desgaste emocional absurdo. E quando você deixa de tentar isso, você traz o foco para você, então a sua vida sobe assim, ó, porque foco em você, escolhas muito melhores e uma paz inegociável. Isso traz uma paz tão grande que eu acho que é só quem viveu o caos e a paz é que vai entender isso aqui que eu tô falando. Quem não viveu não consegue entender, porque a gente só tem base. A gente só sabe o que é bom quando conhece o ruim. E o contrário também é verdadeiro. A gente só sabe o que é ruim quando a gente conhece o bom. Então, quem viveu o caos e hoje vive a paz, vai entender isso aí que eu tô falando. E se você ainda não viveu, se você tem aí seus 20 e poucos anos, ouça e coloque em prática que isso vai realmente mudar a sua vida. E a lição número 4. Eu gostaria muito que alguém tivesse me dito o quanto o ambiente importa. Eu nunca me dei conta disso. E eu venho de um passado, de uma adolescência com amizades muito ruins, lugares muito ruins. E eu me coloquei no meio dessas pessoas, não pessoas más, não estou querendo dizer isso, mas não eram boas companhias para mim. Para uma pessoa que está formando ali a adolescência, saindo da fase criança, indo para adolescência, começando a ficar adulto, eu sei que não eram boas amizades. Então eu vim desse ciclo ali e ninguém viu. E ok, tudo bem, realmente não vou culpar ninguém aqui. Quando eu falo ninguém viu, eu digo os adultos, ninguém viu. Eu também não mostrei isso, porque eu sempre fui muito na minha, sempre fui muito responsável, sempre demonstrei ser uma pessoa muito de confiança. E sempre fui, de fato, sempre fui. Mas um momento ali na minha adolescência eu me envolvi com pessoas não tão legais, com companhias não tão legais. Isso influencia negativamente a nossa vida. E eu tinha hábitos muito ruins também, porque as minhas amizades me levavam para esses hábitos ruins. E eu queria pertencer àquele grupo. Era o grupo que eu tinha. Muitas coisas que eu não achava legal, eu queria pertencer. Eu fazia para pertencer. Por mais que eu não achasse legal, eu passava por cima de mim, eu sangrava, eu me desagradava para não desagradar o outro. E também para pertencer, porque eu não queria ser excluída. Porque lá na minha infância, eu já tive problemas com isso, porque eu sempre era mais quietinha, e isso tem um motivo também, mas eu já tive problemas na infância, então na adolescência eu falei, não, eu não quero ser igual eu era na infância. Aqui, sendo adolescente, eu quero pertencer, então eu vou ser igual essa galera aqui, porque se eu não for igual a eles, eles vão me excluir, e eu quero pertencer a algum lugar. E eu vou falar aqui aquela frase super clichê que a gente vê aí nos feeds, né, mas isso é super real. Se você anda com 5 pessoas que se drogam, você vai ser a sexta pessoa que se droga. Se você anda com 5 pessoas que roubam, você vai ser a sexta pessoa que rouba. Se você anda com 5 pessoas que leem, você vai ser a sexta pessoa que lê. Se você anda com 5 pessoas que empreendem, você vai ser a sexta pessoa que empreende. Isso pode parecer uma besteira. Eu digo aqui sem vergonha que eu achava isso uma baboseira. Eu escutei isso muito. Eu achava isso um papo de coaching, de fato é, mas é uma realidade. E eu gostaria de ter entendido isso com os meus 20 anos. Infelizmente ou felizmente, eu não entendi, mas hoje eu tenho total clareza de que o ambiente importa e muito. E a quinta lição, eu gostaria que alguém tivesse me dito que eu não preciso ter medo de mudar no meio do caminho. Eu sempre mudei muito de ideia, mudei muito de opinião, e eu vim trazendo isso ao longo da minha vida e eu achava isso estranho. Mas na realidade, se a gente for parar para pensar, as pessoas mudam. E hoje eu considero isso uma evolução, porque nós somos seres em evolução e eu penso que a gente está aqui para isso. Então mudar é natural. Não mudar que não é natural. Então, como eu não via
ao meu redor as pessoas mudando muito, eu vi as pessoas sempre ali fazendo a mesma coisa, trabalhando no mesmo lugar, 20, 30 anos no mesmo casamento, sofrendo, apanhando. Então eu achava que eu é que era estranha. Mas hoje eu vejo que isso é uma evolução. Então, mudar é absolutamente normal. Mudar de opinião é absolutamente normal. Mudar de pensamento, mudar de mentalidade é absolutamente normal. Eu gostaria de ter entendido isso lá atrás, porque eu fazia muitas escolhas, eu fazia muitas dessas mudanças com muito medo. E com certeza esse medo me atrapalhou. Talvez se eu não tivesse mudado com tanto medo, talvez o resultado teria sido diferente. E a sexta e última lição, eu gostaria muito que alguém tivesse me ensinado sobre disciplina, sistemas e rotina. Sobre construir rotinas sustentáveis. Vou explicar melhor. Muitas vezes a gente se intitula como procrastinador, preguiçoso, preguiçosa, mas na realidade a gente está em ambientes que não favorecem a ação. Então eu gostaria de ter aprendido isso desde cedo. Vou dar um exemplo bobo. Se você tem que ir na academia de manhã, separa a sua roupa já no dia anterior, à noite, já deixa separado ali o tênis, a roupa, que você vai levantar, você não vai pensar, você vai pegar, vai trocar, vestir a roupa e vai. Se você precisa levar marmita, se você precisa fazer dieta, ou se você simplesmente precisa levar marmita para o trabalho, no sábado ou no domingo, faça a sua marmita. Cozinhe ali 5, 10 marmitas, que já daria para 2 semanas, e faça isso. Percebe que é sistema? É logística. Porque realmente, se você tiver que fazer ali durante a semana, tô dando o exemplo agora da marmita, é muito cansativo. A gente sabe como é que é. Eu sou CLT. E a gente sai de casa de manhã e só chega em casa à noite. E tem outras demandas para cuidar da casa. Então, fazer essa comida, fazer a marmita diariamente é cansativo. Então, por que não pegar um final de semana e fazer isso? Isso é um sistema. Então, eu gostaria de ter aprendido isso desde cedo. E agora eu vou citar um ponto aqui que isso fala muito até no livro Hábitos Atômicos, que as metas, elas são o destino, os sistemas são o caminho. Então, se a sua meta é perder tantos quilos, né? Eu quero perder 10 quilos e eu preciso treinar 5 vezes na semana. Essa é a meta. Esse é o destino. O caminho é o sistema. Qual que é o sistema que você vai para construir para chegar nesse destino? Você vai deixar sua roupa arrumada todos os dias. E não só isso, eu estou dando só um exemplo. Se você também precisar alinhar isso junto com uma dieta, qual que é o seu sistema? O que que você vai fazer? Você vai todo domingo fazer a sua comida. Vai preparar, vai deixar na marmita, vai congelar almoço e janta. Vai deixar aquilo ali todos os dias. Quando você chegar em casa, você não vai pensar em pedir o iFood, você não vai pensar em pedir comida. Você vai comer a comida que você já fez. Uma boa vida, ela não é feita de grandes acontecimentos, mas sim de um conjunto de dias bem estruturados. E isso pode parecer uma grande bobagem aos seus ouvidos, como eu falei aqui também em outros momentos do vídeo, isso pode parecer papo de coaching, mas isso de fato é real. E é o que eu sempre falo, ninguém me contou, eu vivi. Eu venho de uma vida totalmente diferente da que eu levo hoje, hábitos ruins, escolhas ruins, relacionamentos ruins. E hoje eu vivo uma vida totalmente diferente e totalmente em paz. Eu posso dizer que eu tenho qualidade de vida hoje, graças a esses conjuntos de coisas que a gente vai fazendo no dia a dia. Como eu falei, não é uma mudança catastrófica. A vida ela não acontece assim com uma mudança catastrófica. Às vezes até sim, mas na maioria das vezes, se a gente for pegar ali uma média, a vida muda desses pequenos dias que a gente vai fazendo com consistência, dessas nossas pequenas boas atitudes que a gente mantém ao longo da vida. Na realidade, eu tinha falado que a lição 6 era a última, né? Mas ainda tem mais uma. Eu gostaria muito que alguém tivesse me dito para eu construir algo que colocasse dinheiro no meu bolso, independentemente do meu trabalho. E o mais curioso é que esse conselho eu ouvi. Eu devia ter uns 15 anos mais ou menos, mas quem me deu esse conselho foi um primo meu, totalmente ovelha negra da família. E ele não tinha credibilidade nenhuma, porque desde essa época ele é mais velho do que eu, ele é bem mais velho, ele tem idade para ser meu pai, mas ele já era a ovelha negra da família, então ele não tinha, eu não dava credibilidade para ele, mas ele falou para mim um dia. Ele falou
para eu construir umas casas, uns chalezinhos e colocar para alugar, que isso ia colocar dinheiro no meu bolso, independentemente do meu trabalho. E eu não ouvi. E também eu não fui criada num meio onde as pessoas falavam sobre isso, falavam sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, não falavam sobre empreendedorismo, não falava nada sobre isso. Eu fui ensinada de que para ganhar dinheiro eu tinha que trabalhar, tinha que arrumar um emprego. Então foi isso que eu fiz. Então quando esse primo meu, ovelha negra da família, veio falar isso para mim, eu não levei fé. Entrou aqui e saiu aqui. Então conversa muito com o que eu falei no início do vídeo. Além de ouvir essas lições, eu não gostaria somente de ouvir. Eu gostaria de ter colocado em prática. Porque ouvir, talvez outras que eu citei aqui eu também tenha ouvido e nem lembro. E hoje eu penso em construir não somente um negócio, mas vários negócios. E alguns deles que não dependam 100% de mim o tempo todo, porque eu também quero aproveitar a minha vida, quero ter mais liberdade e eu entendo que se tiver dinheiro entrando na minha conta, independentemente do meu trabalho, eu vou conseguir viver uma vida mais tranquila e com mais liberdade. Vou poder viajar, vou poder fazer algum hobby, talvez, e não ficar presa ali naquele sistema de CLT, onde a gente às vezes sai de casa 5, 6 da manhã e chega em casa aí 8 horas da noite. É a realidade de muita gente. Então eu quero ter uma vida com mais liberdade e eu entendo hoje que esses negócios vão me levar para essa liberdade que eu quero chegar. E tem várias formas de fazer isso. Não é o assunto do vídeo, mas poderia ser com aluguel de imóveis, poderia ser com investimentos que me pagassem dividendos mensais, poderiam ser com criar uma ferramenta, um software e colocar para vender com uma assinatura recorrente. E aí pessoas iam pagar por aquilo ali todos os meses e eu receber, como se fosse uma Netflix, tá? Só para ficar mais fácil aí o entendimento. Enfim, esse é um assunto gigante, poderia até fazer um vídeo específico sobre isso, se for o caso. Se for interessante, é só deixar aqui no comentário que eu posso pensar em um vídeo para fazer sobre isso. E talvez daqui 10 anos você olhe para trás e pense assim: nossa, mas eu era tão diferente. Eu não acho que isso seja ruim, eu acho que isso seja bom. É claro que se você tiver mudado para melhor. E se eu fosse te desejar algo, eu não desejaria que você não errasse. Na realidade, essas lições, eu acho que se você seguir, você vai ter uma vida muito mais leve do que a minha. Mas eu não desejaria que você não errasse. Eu desejaria que você aprendesse com os seus erros. E você, daqui 10 anos, qual é o conselho que você acha que a sua versão futura daria para a versão que você é hoje? Conta aqui para mim nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.